Olá meus caros, aqui é o Corvo. A banda inglesa UFO lançou seu primeiro álbum auto-intitulado em 1970 e o segundo no ano seguinte. Ainda de radar baixo, sua popularidade no Reino Unido era suficiente, entretanto, para conseguir-lhes datas em outros países da Europa, como a Alemanha, fundamental para sua história muito em virtude de um jovem talentoso, autodidata e precoce que encontrariam por lá. Foi na primavera de 1973 que, em terras germânicas, o excelente guitarrista Bernie Marsden, que ficaria conhecido futuramente por suas colaborações com David Coverdale no Whitesnake, viu e ouviu Michael Schenker pela primeira vez. Michael é o irmão mais novo de Rudolf Schenker, membro fundador da Scorpions, que naquele tempo ainda era bastante desconhecida. Michael, na ocasião, tinha poucos anos de experiência com seus companheiros de banda e apenas um álbum gravado, o psicodélico Lonesome Crow. Neste, o guitarrista participou ativamente da composição e gravação, com apenas 16 anos de idade. Bernie Marsden, que na altura substituía Mick Bolton no UFO, estava insatisfeito com a sonoridade da banda. A relação com o vocalista Phil Mogg, o baixista Pete Way e o baterista Andy Parker era distante a nível pessoal e musical. Bernie tinha fortes influências de blues de raiz, distinto da musicalidade também baseada em blues dos demais, mas com experimentações suficientes para que os membros cunhassem o termo space rock para se autodefinir a sonoridade do UFO. Quando assistiu Michael em ação pela primeira vez, já que a Scorpions estava abrindo shows do UFO na Alemanha, Bernie ficou tão impressionado com a habilidade e talento do jovem alemão que chamou seus companheiros de banda, até então pouco interessados, para serem espectadores deste sujeito que se tornaria em poucos anos, como bem mostra a história, um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos. Mas prossigamos com os fatos. Os ingleses tinham mais algumas datas no horizonte, que os fariam retornar à Alemanha para mais uma breve excursão. O UFO tinha boa entrada no país, até então desprovido de uma cena musical para chamar de sua e muito carente no que diz respeito ao rock e metal. Naquela época, tais estilos já estavam mais que consolidados, mas onde tudo florescia, sem sombra de dúvidas, era apenas no círculo britânico. E sendo assim, toda a banda que porventura pisasse em solos germânicos era recebida com certo entusiasmo. Dito isso, nesta segunda passagem, Bernie Marsden não compareceu. Ele estava de saco cheio dos membros do UFO e de sua vida de excessos, sem falar na já citada incompatibilidade musical. Embora tenha sido divulgado pela mídia que Bernie foi barrado em virtude do passaporte, o mesmo confessou anos mais tarde que não viajou para a Alemanha de propósito. De maneira muito antiprofissional, Bernie deu uma banana para seus colegas e disse a eles para se virarem com Michael, que convencessem os alemães da Scorpions a cedê-lo para os shows, já que o jovem guitarrista conhecia algumas das músicas da banda. Para completar, o equipamento do UFO foi barrado pela alfândega, obrigando-os a pedir emprestados instrumentos musicais dos Escorpiões. Um verdadeiro pandemônio. Com tal proposta indecente e inesperada, Rudolf Schenker e Klaus Meine foram mais flexíveis do que a melhor das expectativas. Até porque, se o UFO não se apresentasse naquela primeira noite, ninguém mais tocaria, já que os ingleses eram o principal ato, a quem o público pagou o ingresso para assistir. E se não houvesse show, ninguém seria pago, inclusive os alemães. Klaus, que falava razoavelmente bem o inglês, serviu como tradutor para Michael, que por sua vez não entendia uma palavra sequer, quadro que se manteria por muitos anos por sinal. Com um empréstimo, entre aspas, acertado, o UFO se apresentou tocando algumas músicas que Michael conhecia de ouvido, alguns covers também, e longas jams.
O público pagante não recebeu o que pagou para assistir, mas o show foi consistente o suficiente para mantê-los presentes. E assim, o jovem alemão de cabelos loiros e distinta Flying V, que se tornaria seu símbolo máximo, especialmente na versão preto e branca, a qual ele foi o primeiro a usar, salvou a noite. Se levarmos em consideração que Pitway tocou com Michael pela primeira vez apenas 20 minutos antes da apresentação, nos faltaria palavras para descrever a química e intuição de Michael, seu bom ouvido, naturalidade e fluidez com música. É realmente impressionante. Visto que Bernie Marsden não mais retornaria, a Scorpions deixou que Michael Schenker seguisse em turnê com o UFO, o que culminou, como todos sabemos, na sua entrada definitiva na banda. Era aquela uma grande oportunidade para Schenker, pois o centro do cenário musical na Europa era realmente a Inglaterra. Viajar com os ingleses naquele momento era uma oportunidade única de ter uma carreira profissional. Porém, como condição para libertar o irmão mais novo de suas obrigações, Rudolph exigiu que Michael escrevesse mais algumas músicas para o segundo álbum de estúdio da Scorpions, Fly to the Rainbow. Embora Klaus sempre tenha sido um vocalista de primeira linha, o verdadeiro compositor da banda era Michael, que sem muita resistência escreveu as faixas Fly People Fly, Far Away e a faixa título Fly to the Rainbow para o irmão. Michael foi também ativo na ponte entre o Scorpions e o virtuoso Uli Jon Roth, que seria seu substituto. Agora livre de todas as suas obrigações, ele pôde então fazer as malas e partir com a namorada para terras britânicas. E lembrando, sem falar qualquer palavra em inglês. A comunicação de Michael com os companheiros nos 4 anos seguintes seria estritamente musical, o que daria a ele bastante tempo, inclusive, para lapidar e continuar desenvolvendo seu estilo e sonoridade única. Phenomenon, de 1974, portanto, é o terceiro álbum do UFO e o primeiro com Schenker. Mas nos shows da turnê de divulgação, Phil Mogg começou a introduzir as novas músicas com as palavras: "Esta aqui é do nosso primeiro álbum." É isso mesmo que vocês ouviram. O material que Schenker escreveu era tão superior que a banda simplesmente abriu mão do restante de sua curta história. Na minha avaliação, tal movimento não lhes causou dano algum, pelo contrário. Foi Schenker quem definiu a sonoridade clássica do UFO, os fazendo abandonar totalmente o space rock, possuindo carta branca para investir no hard rock melódico, o estilo de sua preferência, e que ele mesmo é um dos pioneiros. A criatividade do guitarrista estava a todo vapor, assim como sua fluidez. Quando nos damos conta de que Schenker escreveu a obra-prima Rock Bottom com apenas 18 anos de idade, sendo que praticava apenas 2 horas por dia, se dissipa qualquer questionamento sobre sua precocidade e genialidade. São inegáveis. Os membros do UFO foram sensatos o suficiente para não ficar no caminho do jovem alemão e de sua necessidade constante de autoexpressão. Com Michael feliz, sua possibilidade de sucesso era quase garantida. E isso se provou verdade nos anos seguintes, quando o sucesso chegou e as brigas internas fizeram com que Schenker abandonasse o barco e a banda caísse novamente no ostracismo. Porém, nos anos iniciais, quando o ego e a vaidade ainda não ditavam as ações dos membros, era consenso entre eles não atrapalhar ou impor qualquer coisa ao genioso e temperamental Michael Schenker. Foi Schenker quem definiu a sonoridade da banda, que não é nada mais do que a sua própria, e este personalismo seria sua glória e também sua ruína, para a banda e para o próprio. Com um alemão, a UFO criou vários hinos do hard rock setentista, e Phenomenon foi apenas o pontapé inicial. Entre 1964 e 1978, a primeira fase de Schenker com os ingleses,
Ele compôs 37 das 52 músicas que marcaram essa passagem. Diante do fato, fica impossível negar que sem Schenker, a banda não teria sido o que foi. O produtor Leo Lyons, que também foi baixista da banda 10 Years After, foi uma figura muito importante e pouco lembrada no primeiro ano de Michael em terras britânicas. Infelizmente, os membros ingleses da banda eram muito descompromissados e Michael, na melhor das hipóteses, era o único realmente a ficar enfurnado dentro do estúdio. Por sinal, o prazo para terminar o álbum não era muito grande. O dinheiro disponível era suficiente para apenas 10 dias de aluguel. Schenker trabalhou freneticamente com Lyons no estúdio, que reconhecia seu talento inegável, mas também descobriu cedo o quão difícil era trabalhar com ele. Michael era extremamente perfeccionista e passava horas tocando e regravando os próprios solos. Quando Lyons o parabenizava pelo trabalho, Schenker costumava responder: "Isso pode estar soando bem para você, mas para mim está uma porcaria. Vou tocar de novo." E não havia como censurá-lo. O guitarrista tocaria quantas vezes achasse necessário até que finalmente chegasse a tão aguardada versão final. O papel de Lyons foi de fazer com que Michael ficasse confortável no estúdio, que basicamente virou sua casa naqueles poucos dias. Enquanto o restante da banda ficava no local algumas poucas horas e logo saía para beber, Schenker permanecia gravando obsessivamente. Ao que parece, a oportunidade de ser conhecido na Europa não foi negligenciada por ele. Na verdade, foi agarrada com unhas e dentes. Para Schenker tinha que dar certo. E foi graças a este perfeccionismo que o solo histórico de Rock Bottom veio à tona. Phil Mogg, de maneira geral, só aparecia para escrever e cantar as letras quando toda a música já estava gravada. Os demais só tinham a opção de torcer para que as melodias se encaixassem. Com alguém melódico como Schenker, convenhamos que não era assim tão difícil para um vocalista harmonizar ou ser inspirado. Dos álbuns schenkerianos da discografia do UFO, Phenomenon é certamente o mais acústico. Isso não quer dizer que esta bolacha não seja elétrica ou incendiária no melhor estilo do guitarrista, mas aqui ele opta por alternar setores instrumentais elétricos com outros acústicos para valorizar os vocais de Phil Mogg. Em alguns poucos momentos, o elétrico e o acústico foram apresentados simultaneamente, e a razão para isso foi a paixão repentina de Michael pelo violão, o instrumento mais usado no processo de composição. A qualidade limpa e cristalina do instrumento, de cordas clássico, combina perfeitamente com o seu ouvido melódico. E posso dizer seguramente que Schenker sempre brilhou um pouquinho mais quando explorou a faceta acústica e elétrica simultaneamente. Ela é a essência de sua mentalidade melodiosa. Phenomenon abre com a única faixa autoral sem a participação ativa do guitarrista na composição. Trata-se de Too Young to Know, que tem assinaturas de Phil Mogg e Pete Way. De cara, já é perceptível duas qualidades de Schenker que são indissociáveis do seu estilo: os bends e o vibrato, que usa sem restrições. O riff é sólido e culmina no refrão, onde guitarra e vocal harmonizam com naturalidade. Em Crystal Light, Schenker deixa evidente a direção acústica que adotará no decorrer do trabalho. O tapete de notas do violão é limpo e sereno, fértil para Mogg recitar. E o solo de guitarra é alto e elétrico, um crescente que impulsiona a emoção do ouvinte. A terceira faixa, Doctor Doctor, é acessível, radiofônica e um dos principais hits da história da banda. O Iron Maiden, a banda inglesa mais influente a surgir na década seguinte, foi consideravelmente influenciada pelo UFO. O estilo e presença de palco de Pete Way foi introjetado por Steve Harris, um fã declarado dele. E os traços melódicos de Dave Murray e Adrian Smith possuem acentos schenkerianos inquestionáveis. Por muitos anos,
virou tradição nos shows do Maiden a abertura com Dr. Doctor, usada antes da primeira música. E em 1995, a banda gravou um cover para o single Lord of the Flies. Dr. Doctor tem uma introdução marcante, atmosférica e sentimental, que logo culmina em um riff matador, grave e pesado, empoderado pelo baixo pulsante e cavalgado de Pete Way. Space Child é autodescritiva de Michael Schenker, do moleque que literalmente parecia ter vindo de outro mundo. A abordagem acústica novamente desemboca em um solo elétrico majestoso da Flying V, mas que aqui é longo, inspirado, imersivo e que só termina quando Schenker queima toda a sua carga emotiva. Solos tão longos e tão fluidos como este não eram tão comuns no hard rock, e Space Child foi apenas um aperitivo para a masterpiece que viria a seguir. Rock Bottom é uma das faixas mais admiráveis e inspiradoras do hard rock. Sem dúvida, um momento brilhante da vida musical de Michael Schenker, transcendendo até mesmo seu aspecto personalista e se tornando uma escola de muitos guitarristas daquela geração e das gerações seguintes. A composição, com seus riffs característicos e solo épico, é um verdadeiro hino. E quando nos damos conta que Schenker ainda expandiu o solo na versão ao vivo de Strangers in the Night, de 1978, tornando-o inúmeras vezes superior a esta versão já aclamada que ouvimos em Phenomenon, entendemos por que o alemão é tão cultuado por dezenas de guitarristas consagrados, que o apontam como uma de suas principais influências. Oh My é a faixa que contou com a colaboração ativa do baterista Andy Parker na composição. Michael e Pete se juntam a ele para coordenadamente serem os três mosqueteiros da seção rítmica. A música tem aroma de trabalho grupal, que só é interrompido pelo rompante incontrolável de Schenker, que simplesmente explode em um solo quando menos se espera. O refrão de Phil Mogg, entretanto, é simplório. O que de fato o torna melódico é a guitarra, que responde à simplicidade da vocalização com notas de muitas cores. Time on My Hands é mais uma vez predominantemente acústica, exceto pelo solo. Dentre as composições de Phenomenon, a calmaria e doçura fizeram desta suscetível à introspecção. De modo geral, a música nos relaxa e transmite sensação de conforto. Built for Comfort é a única do trabalho que não é de autoria do UFO. É na verdade um cover de Willie Dixon, um dos principais nomes e percussores do blues de Chicago no pós-guerra. Esta foi a primeira vez que Schenker interpretou uma música de blues oficialmente, em gravação, o que faria novamente no futuro com releituras de clássicos que marcaram sua juventude. De maneira geral, suas releituras são feitas com maestria, e algumas ficam até superiores às versões originais, já que ele não se omite de imprimir sua própria assinatura. Schenker tem aquilo que é caro para muitos guitarristas e que pouquíssimos realmente conseguiram. Com poucas notas, sabemos de quem se trata. E quando seus sucessores tocam guitarra, também o escutamos espiritualmente nesses trabalhos. Em Built for Comfort, Dixon ainda vive, assim como vive Schenker. As raízes de ambos estão em harmonia. Na instrumental Lipstick Tracers, o Blonde Bomber faz aquilo que pessoalmente gostaria de tê-lo ouvido fazer mais vezes em todo o álbum. Ele constrói uma base acústica para a composição, enquanto usa a guitarra elétrica para escrever uma carta de amor na parte da superfície. O encontro entre o acústico e o elétrico é simultâneo, e uma das coisas mais lindas que escreveu nos anos 70. Simples e belo, Lipstick Tracers é profunda, sincera e muito tocante. Por fim, na versão regular do álbum, a banda fecha com a dark e imprevisível Queen of the Deep. A melodia inicial é compatível com os momentos prévios mais serenos, o que dura pouco, pois Schenker logo introduz um riff arrastado e constante.
Quando começamos a nos acostumar com o mesmo, Andy Parker muda abruptamente a assinatura de tempo e Schenker salta para uma órbita completamente diferente. O solo é arrojado, virtuoso, sombrio e letárgico, e o braço da guitarra não é suficiente para traduzir tudo o que Michael quer comunicar. Ficamos com a sensação de que ele vai transcender o instrumento a qualquer momento. Ouvir o solo pela primeira vez, para a grande maioria dos apreciadores de guitarra, é sem dúvida uma experiência espiritual. As futuras reedições de Phenomenon trouxeram 3 faixas que valem muito a audição. Sixteen se destaca pela crueza, pouca ou nenhuma necessidade de aparatos tecnológicos para que Schenker soe bem. Com ele é Flying V, cabo e amplificador. No máximo um pedal para reverb e nada mais. O som de Schenker literalmente sai dos dedos, que como autodidata usava apenas 3, deixando de fora o mindinho, vício que nunca conseguiu corrigir plenamente. O aprimoramento dos bends e vibrato foi tudo o que precisou para encorpar seu som. Give Her the Gun foi lançada como single e é deveras uma faixa imperdível desta era. Michael está completamente possesso, incendiário e não para um segundo de solar. Phil Mogg canta um verso e o guitarrista logo complementa com um solo improvisado, fluido e eficaz. Pete Way assume a mesma postura agressiva, soltando o braço nas linhas de baixo. Já a Sweet Little Thing é remanescente do antigo rock and roll sessentista, escrita totalmente nesta roupagem. Acessível e gostosa de ouvir, ela permanece agitada como as faixas mais quentes, mas no entanto é uma faixa mais segura e não tão alucinante, como é típico da faceta hard and heavy de Schenker. E isso é tudo. Phenomenon foi o álbum inaugural de Schenker no rock britânico. E embora seja um baita disco, o guitarrista ainda sofreria uma evolução absurda nos anos seguintes, brindando os ouvintes com discos que não apenas superaram o Phenomenon em termos de musicalidade, mas também consolidaram o status de lenda que o guitarrista adquiriu para si. Dito isso, seu desenvolvimento anormal posterior não reduz os méritos deste trabalho. Se felizmente não foi o melhor disco que Schenker escreveu, isso se deve exclusivamente pelo fato de ser ele o autor. Em qualquer discografia de qualquer outra banda de hard rock setentista ou oitentista, Phenomenon seria diamante. Para Schenker, ele é uma barra de ouro, com uma pequena pedra preciosa e distinta cravada no centro. Uma pedra preciosa chamada Rock Bottom, é claro. Aos ouvintes, um forte abraço e saudações corvídeas.